A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a ela. Estadão se fixou no dólar. Dólar fecha abaixo da cotação de R$5 pela primeira vez em 2 anos. Cenário externo conturbado tem favorecido valorização do real. Manchete da Folha de São Paulo. Está aqui. 75% dizem que STF tem poder demais e 71% que é essencial para a democracia. São duas coisas que não colidem, né? Claro que o STF, arrumado, com bons integrantes, com bons objetivos, sem qualquer mácula, é muito bom e necessário para a democracia. Agora, poder demais é mensurável de acordo com as necessidades do país e do cumprimento da Constituição. Às vezes, a própria Constituição não limita esse poder exagerado do STF. Então, em determinado momento, precisa haver uma intervenção no bom sentido, legislativa, para recolocar ou colocar o STF ou qualquer tribunal superior em seu devido lugar, de acordo com os interesses do país e especialmente da sua população. Está aqui o valor. Em meio a indefinições na guerra, dólar cai abaixo de R$5 e bolsa tem recorde. Está aqui o Globo, primeira página do Globo. Deixa eu ampliar para você. Foragido nos Estados Unidos, Ramagem é preso pelo ICE e pode ser deportado. Ex-chefe da BIM teve passaporte cancelado ao ser condenado na trama golpista. Com visto vencido, ele está detido pela polícia migratória. Olha, nos jornais, no noticiário, tem 2 versões. Uma é que ele infringiu uma lei de trânsito. Estava guiando e tal, fez qualquer coisa que as leis de trânsito proíbem e ele foi preso, que é uma grande coincidência. A outra é que ele estava sendo monitorado, inclusive a partir do Brasil, pela Polícia Federal, combinada com a polícia dos Estados Unidos. Ele foi preso e pode ser deportado. É o que a gente tem, não se sabe qual das versões ou se existe outra versão que possa prevalecer. O pessoal contra ele, o pessoal anti-bolsonarista, está festejando a prisão, imaginando que ele será deportado para cumprir pena aqui no Brasil, e os seus correligionários dizem o contrário, que é uma questão de multa de trânsito, que ele está lá sob proteção e tudo isso. Bom, o Trump, de vez em quando, dá umas contorções mentais. Veja essa figura. Trump publica imagem de inteligência artificial em que parece ser Jesus. Dá uma espiada. Ele publica isso, né? Ele publica isso. Não é outra pessoa que fez. Talvez alguém tenha feito, mas amando dele. Ele publica isso.
presidente dos Estados Unidos. Aí está aqui a legenda da Folha de São Paulo. Ilustração postada pelo americano após chamar Leão XIV de terrível e fraco, o Papa respondeu dizendo não ter medo de Trump. E horas depois o presidente apagou a publicação. Certamente alguém disse para ele que um bom político não provoca o Papa. Não provoca o Papa. Por que ele foi para cima do Papa? Porque o Papa pede paz, o Papa pede conversações no Oriente Médio, pede conversações com o Irã, pede acerto entre Rússia e Ucrânia, condena a guerra, fala em humanidade, fala em fraternidade. O que você quer que o Papa fale? Se inspira nas Escrituras. Aliás, nem sempre essa inspiração nas Escrituras, de acordo com o Vaticano, foi do melhor. Mas neste momento, nessa visão moderna, depois que o nazismo acabou, a Igreja Católica titubeou na questão do nazismo, tem gente que acha que no fundo apoiou, tem gente que acha que silenciou, mas combateu, enfim, é uma questão polêmica, mas hoje a Igreja Católica tem uma posição bem clara a favor da paz. Tem nuances, tem lá o clero mais progressista, o clero mais à direita, mas você como bom político, você como presidente de uma nação, a nação mais forte do mundo, você não tem que se meter com o Papa. Então, é outra voltagem, outra corrente, né, separada. E o Papa não tem nenhuma crítica específica aos Estados Unidos. E ainda vem o Trump e diz que o Papa é Papa por causa dele, da eleição dele, porque ele é americano, o Papa é americano. É uma coisa grosseira, uma coisa grosseira. Realmente, o cargo dos mais importantes, ou mais importante do mundo, está entregue a uma pessoa que a impressão que dá de vez em quando é que falta um parafuso ou mais. Tem alguma coisa na cabeça desse senhor que não funciona, ou que funciona mal. E esse senhor é dono de um botão, claro que não é sozinho, é simbólico, que pode detonar o mundo várias vezes, com uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica, etc, etc. Então, quer dizer, fora os perigos que a vida oferece, fora o fato de ser perigoso viver nesse mundo conturbado, a gente tem que ainda aguentar o desfalque psiquiátrico de um senhor que faz um desenho desse, quer dizer, é Jesus Cristo, né? Ele tá aí, ele diz, não é Jesus Cristo nada, eu desenhei um médico, eu sou um médico nesse desenho, mas que médico? Aqui está obviamente claro que ele se fantasiou, desculpe a heresia, se fantasiou de Deus. Não dá para acreditar, não dá, é condenável, fica difícil, ele deve ter reações até no seu grupo, não pode, é religião, o Papa é chefe de uma das religiões mais importantes do mundo, sob o ponto de vista religioso. O Papa não cometeu nenhum ato anti-americano, nada. O Papa clama pela paz e pelo entendimento, nada mais, nada mais, e com todo cuidado. Bom, tem uma coisa aqui
eu quero te mostrar na Gazeta do Povo, que é esse jornal de Curitiba. Governo tenta capitalizar detenção de Ramagem, mas extradição é incerta. É essa história que eu disse. Ele pode ser extraditado, vai ser extraditado, vai receber asilo político, não se sabe ainda. Hoje, talvez, haja alguma coisa que aponte por uma decisão. Quer ver aqui? Operação monitorou Ramagem por meses antes de prisão nos Estados Unidos. Acompanhe o café da Gazeta do Povo. Fica por nosso café, deixa o café da Gazeta do Povo para outro dia. Com o pedido de desculpas ao pessoal da Gazeta do Povo, o do Jornal do Boris é bem melhor. Católico, Vance apoia Trump e diz que Vaticano deve se ater a questões de moralidade. Desculpe, agora esse dita que comportamento o Vaticano deve ter, questões de moralidade. Não dá, o Vaticano se baseia na interpretação que faz, que os cristãos, que o catolicismo faz dos evangelhos. Não é o Vance que vai ditar para uma religião, né, que está de pé há mais de 2000 anos, o que fazer. Está de pé e sobreviveu por 2000 anos. Deixa eu ver aqui. Tem as coisas da Ratinho Júnior surpreende em escolha de candidato a sucessor no Paraná. Ratinho Júnior surpreende e escolhe Sandro Alex como candidato a sucessor no Paraná. A gente aqui em São Paulo não sabe muito bem como funciona a política paranaense. Vamos ver. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, escolheu apoiar a candidatura de Sandro Alex, também do PSD, como seu candidato à sucessão do Palácio Iguaçu. A informação foi confirmada na noite desta segunda-feira. Sandro Alex é ex-secretário de Infraestrutura e Logística e atual deputado federal. Ele é o atual presidente estadual do PSD. Na manhã de segunda-feira, Ratinho realizou uma coletiva de imprensa informando que o nome do candidato que apoiaria deveria ser divulgado até o fim desta semana. Banco Master declarou pagamentos milionários a Ratinho. Sei, quero ver se isso foi antes do escândalo, depois. Documentos enviados pela Receita Federal à CPI do crime organizado mostram que duas empresas do Grupo Massa, do apresentador Ratinho, pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior, receberam repasses do Banco Master de Daniel Vocaro. Ao todo, empresas somam pelo menos 24 milhões em transações registradas pelo banco. Conforme consta dos documentos obtidos e divulgados nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, os repasses ocorreram nesta quarta-feira. Hoje é quarta-feira? Ainda não, né? É terça, tem algum problema aqui. Ocorreram entre 2022 e 2025 para dois negócios: Massa Intermediação e Gralha Azul Empreendimentos. A gente precisa ver se tudo isso ocorreu no âmbito de uma normalidade, de um banco que estava legalizado e funcionando, levou muita gente no bico, né? E qual foi o título de serviços prestados ou investimentos feitos, tudo isso. Só o fato de ele ter recebido dinheiro não significa que tem uma atitude irregular ou criminosa. Mas aí estão citados, que são as empresas citadas no repasse do Banco Master. A Massa Intermediação Assessoria Empresarial está ativa desde 2021 e tem sede em Marumbi, na região norte do Paraná.
Conforme consta no registro, a empresa presta consultoria à gestão empresarial. O Grupo Massa se manifesta, está aqui a defesa. O Grupo Massa afirmou por meio de nota que possui mais de 30 anos de atuação em diversos setores econômicos. Ao longo desse período, construiu uma trajetória pautada por práticas amplamente reconhecidas pelo mercado, com rendimentos declarados à Receita Federal, incluindo campanhas publicitárias e parcerias com diversas marcas e empresas. Sua atuação não se confunde com a conduta de terceiros com os quais manteve relações contratuais. No caso dos contratos citados, esclarecemos que o governador Ratinho Júnior não faz parte do quadro societário das empresas Massa Intermediação e Gralha Azul. Também procurada pela Gazeta do Povo, a defesa de Daniel Vorcaro disse que não vai se manifestar sobre o tema. A nota não esclareceu e nem a acusação, pelo menos nesta matéria de irregularidade ou crime, o que não afasta a hipótese de existir. Mas aqui não está. Está só a constatação que houve um negócio entre o Banco Master e um grupo de empresas ligadas ao Ratinho, pai do governador, e não há nenhuma acusação, por enquanto, de crime ou irregularidade. Só o fato de ter havido essa transferência de dinheiro. Então, melhor esperar do que crucificar quem tem tido uma vida correta até agora, de trabalho, produtiva, como o Ratinho e seu filho. Marta Graeff diz que mensagens íntimas vazaram para proteger verdadeiros culpados do caso Master. Você já viu. Agora vem as coisas mais arrepiantes desta manhã. Olha aí. Olha aí como as coisas vão progredindo, às vezes comendo pelas brechas laterais. Vê aí, ó. CPI do crime organizado apresenta relatório final com indiciamento de ministros do STF e PGR. Texto descreve avanços de facções, infiltração no Estado e limitações impostas ao trabalho da comissão. Eu acho isso grave. Não é que pediu indiciamento. A notícia é clara, indiciou. Deixa eu ver aqui o texto. O senador Alessandro Vieira apresentou na noite de segunda-feira, ontem, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. O texto pede o indiciamento por crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, o texto aí pede o indiciamento. Na outra, falou que indiciou. Agora eu fico na dúvida se pediu ou indiciou. A gente já vai elucidar isso. O problema não é meu, é do texto. Deixa eu ver se o Estadão traz alguma coisa. UOL, vamos ver aqui. Relator da CPI do crime pede indiciamento de Moraes e Toffoli. E não é como estava no primeiro texto, né? Tem um pequeno erro jurídico aqui que pode representar muita coisa. Relator pede indiciamento, não indicia. Nem sei se pode indiciar. Meus conhecimentos jurídicos são parcos. Parecer inclui ainda Gilmar e Gonet por suposto envolvimento no caso Master. E aí vem uns títulos aqui, está no UOL. 55% dizem acreditar que ministros do STF estão envolvidos no caso Master, aponta a Datafolha. Não
quer dizer nada, se acreditam, se a população acredita ou não. A gente vai buscar a verdade sobre o aspecto técnico, jurídico, etc, etc. Acredita é um exercício, é uma imaginação, é ver como é que a população está vendo. Não quer dizer que seja correto. Datafolha, 75% dizem que os ministros do STF têm poder demais. Aí tem significado e as pessoas sentem isso. Sentem no dia a dia, sentem no noticiário, veem o que está acontecendo. Daniela Lima, parentes voltam ao centro do debate no STF em caso que afeta genro de Fux. Genro de Fux eu não sabia. STF barrou todos os pedidos de afastamento de ministros da corte antes de irem a plenário. Pronto. Petroleiro chinês atravessa Estreito de Hormuz apesar de bloqueio dos Estados Unidos. Estados Unidos está tentando sufocar o Irã, né? Declarou que não vai deixar passar nenhum navio que saia ou tente chegar a porto iraniano, né? Isso para dar um aperto na garganta do Irã, mas um barco chinês tem força e tal, e eles deixaram passar, fizeram vistas grossas. Xi Jinping apresenta plano para a paz no Oriente Médio, diz aqui o UOL. Oferta de petróleo tem redução histórica em março, por isso, se reduz a oferta, é óbvio, os preços estão subindo. E isso vai chegar no Brasil. O que o Papa espera do brasileiro Carlos Nobre como seu conselheiro. Ontem, o Lula demitiu o presidente do INSS, quando ele já tinha em mãos números de redução de fila, né? O presidente gritou: afasta de mim este presidente, não quero nada com ninguém, estou agindo no sentido de recolocar a fila em ordem. Eleição faz milagre, viu? Eleição faz milagre. Agora, não é a troca do presidente por uma senhora muito benquista, muito bem vista, a nova presidente, que as coisas vão melhorar. Mas politicamente, ele, né, tenta se afastar, tenta resolver o problema. Cadê a fila, presidente Lula? O senhor não resolve. O senhor jurou de pé juntos que ia resolver o problema da fila e a fila só fez aumentar. E aí o ex-presidente pôs a culpa no ministério e tudo isso. Drone com porco de pelúcia e soco. Corinthians pode perder até 10 mandos. São as brigas que aconteceram no jogo entre Corinthians e Palmeiras. Até baixou um porco num drone. É brincadeira, né? Não é nada sério. Coitado do porco. Urinar sentado faz diferença para homens? Entenda os benefícios e mitos. Eu vou só dizer que saiu, né? Não vou fazer essa orientação. Aqui não é o lugar. Não é clínica, né? Não é clínica. Órfãos automotivos, como é ter carro de marcas que abandonaram o Brasil. Nossa, estou vendo algumas coisas aqui de criatividade dos jornais. Então, já disse, né, o presidente do INSS foi demitido. Deixa eu ver o Globo, se tem alguma coisa que a gente não deu aqui. Deixa eu ver aqui. A primeira página do Globo tinha um nome de o artigo do Merval. A melhor solução para o STF seria autocontenção. O que o doutor Merval chama de autocontenção. Sabe que quando o Merval fala, as pessoas, o meio político acha que é recado dos marinhos, dos marinhos.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, diz o Merval, continuam se sentindo sustentáculos da democracia brasileira e, por causa disso, consideram que criticar a instituição é trabalhar contra o regime. Houve época em que isso foi verdade, especialmente no governo Bolsonaro, que constatou-se posteriormente que queria enfraquecer o Supremo para dar um golpe de Estado. Certamente por essa circunstância especial em que a mais alta corte do país lutava para neutralizar o golpe, algumas interpretações heterodoxas dos ministros foram incorporadas ao nosso sistema jurídico e aceitas pela sociedade. Encerrado o episódio desastroso de nossa história, alguns ministros permaneceram agindo além dos limites legais em defesa de interesses pessoais. Episódio menor como a agressão ao ministro Alexandre de Moraes e a sua família no aeroporto estrangeiro foi transformado em caso de segurança nacional. Outros mais graves fizeram que o ministro Dias Toffoli viu-se, depois, em defesa própria, avocasse para si todo o processo do Banco Master com sigilo máximo e passasse a obstruir as investigações. O escândalo foi tamanho que ele acabou retirado da relatoria do caso, apesar do espírito de confraria ter justificado a saída como decisão dele e não do colegiado. E aí ele vai historiando alguns casos, né, que vieram a público e chocaram muita gente, né? E termina assim, dizendo, na convicção de que são os salvadores da pátria, já existe nos bastidores do STF a ideia de aumentar de 75 para 80 anos de idade da aposentadoria compulsória. Seria o bengalão. A melhor solução para o STF seria autocontenção, como defende o presidente Edson Fachin, cortando na carne quando for o caso. Olha, eu nem sabia, de 75 para 80 anos, tem gente que vai ficar quase a eternidade no Supremo. Tem que ter um pouco de ventilação, né? Tem que mudar. O Lula vai viajar, você está sabendo? Com comitiva extensa, Lula tem agenda econômica em 3 cidades da Europa. Visita presidencial, tem encontros com autoridades da Espanha, Alemanha e Portugal e deve incluir reunião com empresários brasileiros e espanhóis. Olha, o Lula gosta de ir para a Europa, gosta de viajar. Ele faz uma projeção interna positiva, né? Fala bem do Brasil, é recebido, é homenageado. Na verdade, ele encarna, como presidente da República, o governo brasileiro. Pode encarnar uma certa representação da população, e ele como bom ator, ele vai muito bem na área internacional e por isso ele gosta. Está óbvio que ele gosta, ele se transforma. Faz um blá blá blá, tal, conta histórias, tal. Quer ver quem vai junto? Ministros, diretor da PF, presidentes da Petrobras, do BNDES, da Apex. Apex Brasil acompanha o presidente na viagem. O presidente Lula embarca nesta quinta-feira 16 para um giro na Europa, onde visitará as cidades de Barcelona, na Espanha, Hannover, na Alemanha, e Lisboa, para encontros bilaterais com autoridades e uma série de compromissos políticos
econômicos e empresariais. Ele retorna ao Brasil na próxima terça-feira, dia 21. Se não é campanha, ajuda. Se não é campanha, ajuda. Estamos no fim, gente. Estamos. Nossa, foi rápido, hein? Será que você não está adiantando o reloginho, professor Cássio? Bom, quem tomou cafezinho conosco hoje, terça-feira? Rafael Tobias Irani Menezes, Tolentino Santana, Maria de Jesus, Vera Lobato, Marta Litke. Desculpe, Marta, se eu não pronunciei corretamente o seu nome. Joelmir Alves, Josemir Alves, Cosmo Damião, Enedina Rosário, Luana Baz, Rogério Gomes. Lembrei de um amigo, Jomir Betting, lamentavelmente precocemente morto. Um figuraço, competente, bom companheiro. Foi embora cedo. Eduardo Campos, de Cambé, no Paraná. Jaina Macedo, de Teresina. Olinda Camargo, de Santana de Parnaíba. Natalino Celso, de Ipiguá, São Paulo. E Márcio Santos, da Indonésia. Márcio Santos, da Indonésia. Indonésia, cuidado aí, hein? Diz que é linda a Indonésia. Lindíssima. Sobre o Joelmir, eu lembrei que já no leito de morte no Hospital Einstein, que fica perto da TV Bandeirantes, ele levantou-se nos últimos dias e fez questão de participar da apresentação do Jornal da Band, que eu apresentei junto com o Joelmir. Ele reuniu as suas últimas forças para apresentar o jornal, né, o seu amor, a sua profissão e a sua coragem, com toda a sua retidão e competência. Bom, com este momento de homenagem, eu agradeço a sua atenção e desejo um bom dia. Até amanhã.